Olá! Esse vídeo é uma espécie de episódio piloto de uma série de vídeos que pretendo fazer sobre listas e movimentos de cinema de animação. Esse vídeo está saindo completamente fora de timing, já que a ideia dessa lista eu tive no finalzinho de 2019, quando a comunidade cinéfila e alguns críticos começaram a soltar suas listas de top 10 da década. Mas uma coisa acabou me chateando um pouco. Teve a ausência de longas de animação nessas listas, que assim como o documentário é uma das técnicas menos favorecidas do meio de análises críticas. E eu acabo me incluindo um pouco nisso, já que o meu repertório de documentário, por exemplo, é muito pequeno. Mas como forma de tentar divulgar esses filmes, eu decidi fazer essa lista, então... mesmo fora de timing, eu acho que vale recomendar, já que o intuito é de poder divulgar essas obras que provavelmente passaram batidos, mas que definitivamente merecem a sua atenção. Como critério, selecionei um filme de cada ano, levando em consideração a data que está registrada no IMDb. Então, mesmo que o filme tenha sido lançado apenas em festival naquele ano e o lançamento comercial posteriormente, eu quis montar a lista assim para ela ficar um pouco mais fácil. Bom, no fim das contas vocês vão ver também que não são filmes assim tão diferentões. A maioria deles, na verdade todos, concorreram ao Oscar de melhor animação e também tiveram passagens em festivais importantes, como o Festival de Cannes e o Festival de Annecy. Dito tudo isso, vamos para a lista. E começando com o nosso representante de 2010, O Mágico. O filme conta a história de um artista que está em decadência na carreira. A fase de glória dele está sendo roubada pela ascensão das bandas de rock. Ele acaba sendo forçado a trabalhar em alguns trabalhos mais obscuros, como fazer algumas apresentações em bailes falidos, festas em jardim de gente engomadinha, mas no processo ele acaba conhecendo uma garota que acaba mudando um pouco o rumo da sua vida. Um dos pontos que eu gostaria de destacar nessa lista é a presença de filmes que narram suas histórias de forma quase 100% visual, já que os diálogos falados acabam sendo bem menores. Toda a narrativa do filme está centrada no aspecto físico dos personagens, que possuem uma anatomia e uma gestualidade muito expressivas. E se tem um diretor que sabe trabalhar esse recurso de forma magistral, seu nome é Sylvain Chomet. Diretor também das obras incríveis A Velha Senhora e os Pombos, de 1997, e As Bicicletas de Belleville, esse diretor é um marco e eu simplesmente queria que ele fizesse muito mais filmes. Os personagens podem até ter algumas linhas de diálogos falados, mas em alguns momentos bem pontuais, ou com alguns grunhidos. Nesse sentido, o filme acaba criando uma atmosfera bem mais contemplativa, dando muito mais ênfase nos cenários, como já dito, nos próprios personagens. Tematicamente, o longa traz uma atmosfera bem melancólica, a trilha sonora, a direção de arte são muito bonitas, os cenários são muito bem detalhados, mas eles acabam também trazendo essa vibe um pouco mais deprê, já que trata de uma história de um homem que está em decadência na carreira. Mas, mesmo assim, ainda é um filme muito válido, pois ele acaba sendo um trabalho muito bonito sobre generosidade, de como pequenas ações podem fazer a diferença na vida de alguma pessoa próxima, mesmo que você esteja passando por uma fase ruim. E tem possivelmente um dos desfechos mais sensíveis e um dos meus preferidos da vida. O filme concorreu ao Oscar em 2011 junto com Toy Story 3 e Como Treinar Seu Dragão. E por mais que eu goste muito de Toy Story e Como Treinar Seu Dragão, eu acho que hoje em dia eu teria dado o Oscar para O Mágico, já que é um filme muito peculiar e muito bonito de um diretor que certamente poderia fazer mais trabalhos. O seu próximo título anunciado há um tempo atrás, The Thousand Miles, enfim, tá sem notícia nenhuma sobre a produção e eu espero que ele não tenha sido cancelado, pois precisamos de mais Chomet em nossas vidas. E só uma curiosidade, ele fez uma das coach gags dos Simpsons, que nada mais é aquelas aberturas do sofá, e essa abertura ela consegue ter muito mais sentimento e muito mais coração do que todas as temporadas recentes dos Simpsons. E o nosso representante de 2011, Rango. O filme conta a história de um camaleão de estimação que está perdido na vida tanto no sentido literal como no sentido metafórico. Por ironia do destino, ele vai parar numa vila perdida, onde vai ter que resolver alguns problemas, se provar como herói e entrar numa jornada reflexiva sobre o seu lugar no mundo. Esse filme é uma pérola esquecida no meio das produções mais comerciais, e eu sinceramente não consigo entender por que ele é tão pouco lembrado, já que é um dos melhores exemplos de como trabalhar a estrutura de jornada do herói, de forma básica, com vários clichês, mas ainda assim, ter muita personalidade e ser muito original em seu desenvolvimento. Seja pelo seu design de personagens um pouco mais caricato, que destoa bastante de outras produções do gênero, que costumam retratar seus personagens de forma mais fofinha,
E não que seja um problema retratar de forma fofa, longe disso. Mas é um detalhe que traz uma identidade muito interessante para o projeto. Além de ser um ótimo filme de western, com uma direção de arte que cria umas composições cênicas com texturas fotorrealistas muito bonitas e detalhadas, sequências de sonhos surrealistas, sequências de ação muito empolgantes e criativas, e também um excelente trabalho de fotografia, supervisionado por ninguém menos que Roger Deakins, e uma trilha sonora muito marcante, composta pelo Hans Zimmer. O filme foi premiado em várias categorias no Annie Awards, que seria o Oscar da animação. E por falar em Oscar, ele também venceu o prêmio na categoria em 2012. E a gente sempre comemora quando outras produções que não são do circuito Disney Pixar fazem esse feito, pois isso traz um pouco mais de diversidade para a categoria. E com todas essas virtudes, eu não entendo por que Rango é tão pouco celebrado. Então, caso você tenha deixado o filme passar na época que ele saiu, ou não tenha dado a devida atenção, eu recomendo que você revisite, pois é uma obra essencialmente divertida e engraçada. E o nosso representante de 2012, Ernest e Celestine. O filme conta a história de uma ratinha que vive numa sociedade subterrânea e de um urso que vive na superfície. Ambos se sentem solitários diante de seus iguais, já que possuem personalidades muito próprias que são tidas como tabu. Mas tudo muda quando acabam se encontrando e desenvolvendo um vínculo afetivo muito bonito. Mas para isso terão que enfrentar alguns preconceitos, passar por alguns obstáculos para manter a sua amizade viva e provar que o diferente nem sempre é ruim e o desconhecido nem sempre é algo negativo. O filme é baseado no livro de mesmo nome da escritora e ilustradora belga Gabrielle Vincent, que possui umas ilustrações muito bonitas em aquarelas, com traços soltos, simples e delicados. E o filme reproduz essa estética de forma encantadora, com uma paleta de cores cheias de vivacidade, cenários também em aquarela com borda branca, que traz uma sensação de incompletude, como se os desenhos não tivessem preenchendo toda a tela. Isso traz umas composições estonteantes e muito interessantes, além de alguns momentos mais abstratos, que são lindos. E falando um pouco mais dessa questão dos cenários em aquarela, que traz essa sensação de não estarem completos, é um aspecto que eu valorizo muito em animação, pois essas imperfeições perceptíveis, elas trazem um ar mais artesanal para o projeto, e eu gosto muito disso. Assim como as produções da Aardman, por exemplo, você consegue notar as digitais do dedo dos animadores nos personagens em massinhas, e eu gosto disso, quando você não tenta emular uma realidade extrema, você mostra as imperfeições e elas acabam virando um charme para o filme. E esse filme é um dos melhores exemplos de como a animação digital feita em Flash ainda pode trazer produções em 2D sem pecar em excessos ou exibicionismo técnico, se é que vocês me entendem. Já que todas essas qualidades estão atreladas ao tipo de história que o filme quer contar, que traz uma leveza quando necessário e tensão em momentos pontuais. O filme concorreu ao Oscar em 2013 e certamente era um dos meus favoritos daquele ano, até mais que o Vidas ao Vento do Miyazaki, que por sua vez também é incrível. E uma outra recomendação que eu gostaria de deixar é o filme A Raposa Má de 2017, do mesmo diretor e do mesmo estúdio, que traz uma estética bem parecida e uma historinha muito divertida de contos com animais fofinhos. E eu tô dizendo isso pois, nesse momento delicado que a gente tá vivendo de pandemia, de isolamento social e de um governo genocida que tá abalando o psicológico de muita gente, inclusive o meu, eu recomendo muito que você assista esse filme, pois ele é uma ótima válvula de escape, que vai te trazer uma sensação boa durante algumas horas, e no final da rodagem vai deixar o seu coração bem quentinho. E o nosso representante de 2013, O Menino e o Mundo. O filme conta a história de um garoto que sai do sertão à procura do pai. E no processo, ele acaba vivenciando uma jornada muito bonita de autoconhecimento e o primeiro contato com alguns perrengues da vida. Voltando um pouco sobre o que citei sobre filmes que potencializam seu aspecto visual para contar suas histórias, deixando os diálogos falados apenas para momentos pontuais, e nesse caso específico um dialeto que foi criado exclusivamente para o filme, esse é mais um perfeito exemplo de como usar esse recurso para criar uma narrativa cheia de imagens com texturas e simbolismos muito ricos, que vão desde pinturas com giz de cera, que remetem à inocência e à pureza de uma criança, já que o filme é calcado na perspectiva dele,
Há composições cênicas com recortes e colagens que, atrelados a uma bela musicalidade e trabalho sonoro, criam uma das narrativas abstratas e coloridas mais originais e únicas que eu já vi na vida, de um projeto que inicialmente nem tinha um roteiro 100% definido. E é muito interessante notar que ao experienciar o longa, também passamos por esse processo de sair de uma tela em branco minimalista com espaços negativos e ir juntando as peças no decorrer da trama. O filme concorreu ao Oscar em 2016, num ano que tinha vários longas interessantíssimos de estúdios renomados, como a Aardman, a Pixar e também o estúdio Ghibli. E esse foi um feito muito bacana, pois foi a primeira produção nacional a concorrer nessa categoria. E não que o Oscar seja um sinônimo de qualidade ou uma cerimônia que realmente pregue pelos melhores do ano, mas é sempre muito legal quando uma produção independente concorre entre as grandes do mercado, já que simbolicamente isso sempre acaba dando um prestígio para aquela produção e também uma forma de divulgar o filme para outras pessoas, pois dificilmente esses filmes são distribuídos em circuito comercial. Eu mesmo, quando assisti o filme no cinema, só tinha 2 pessoas na sessão e isso foi muito frustrante. E isso foi bem antes do filme ter concorrido ao Oscar. Mas mesmo que o filme não tivesse tido passagem por essa premiação, ele já tinha conquistado prêmios em Annecy, um dos principais festivais de animação do mundo, além de ter conquistado o mundo com a sua sensibilidade. E nesse sentido, acho que o título já diz muito sobre o projeto. E para encerrar a primeira parte desse vídeo, o nosso representante de 2014, A Canção do Oceano. Quando falamos de animação, geralmente pensamos nos estúdios já estabelecidos do mercado, não é mesmo? Disney, Pixar, DreamWorks, Sony, Warner Animation Group e até mesmo a Illumination. Por que não? Mas existe um pequeno estúdio sediado na Irlanda que não deve absolutamente nada a nenhum deles, já que até o momento produziram verdadeiras obras-primas e a cada projeto elevam seu potencial narrativo. E o nome desse estúdio é Cartoon Saloon, que produzem tanto séries de TV quanto longas para cinema. E um de seus fundadores é o diretor Tom Moore, que possui em seu trabalho características muito marcantes, entre elas a direção de arte inspirada em arte medieval, perspectiva não linear e histórias com tom de fábula, inspiradas na mitologia irlandesa. E no caso desse longa, uma ênfase em seres mitológicos chamados de Selkies, que são focas com a capacidade de assumirem a forma humana. Seu primeiro trabalho, lançado em 2009, O Segredo dos Kells, também conhecido como Uma Viagem no Mundo das Fábulas aqui no Brasil, já triunfava com essas características, mas é em A Canção do Oceano que vemos esses recursos brilharem, numa narrativa bem atmosférica, cheia de elegância, poesia, melancolia e principalmente magia. Com personagens muito bem construídos, cheios de sentimentos contidos e humanos, que em meio a tanta complexidade em suas relações, através de uma jornada fantástica, encontram muita ternura e amor. E com um trabalho tão bonito, com essas características visuais e culturais tão interessantes, não tem como não ficar empolgado para Wolf Walkers, o terceiro longa dirigido por ele, que está previsto para lançar ainda em 2020 pelo serviço da Apple TV+. E eu sinceramente espero que com isso o Cartoon Saloon seja muito mais reconhecido e tenha muito mais notoriedade para o grande público, pois é um estúdio que ainda pode nos oferecer trabalhos sensacionais, até porque todos os seus trabalhos antecessores tiveram passagens no Oscar, mas que devido à falta de distribuição acabaram não sendo tão prestigiados. E esse é um dos objetivos que eu tento trazer com esse vídeo. Se você tiver interesse em assistir qualquer um dos filmes que eu recomendei aqui, eu já fico muito feliz. E o fato de eu ter colocado filmes que concorreram ao Oscar foi para mostrar que eles estavam o tempo todo aí, e que basta uma pesquisa no Google para encontrá-los, pois, podemos usar a internet a nosso favor, mas claro, se você conseguir encontrar esses filmes de forma legal, melhor ainda. E também para quebrar um pouco esse estigma de que a categoria de melhor animação é apenas para prestigiar os longas da Disney e Pixar, o que não é verdade, pois esse vídeo prova que todo ano nós temos pelo menos um longa de estúdios distintos e que a animação pode oferecer muito mais em termos narrativos e que são tão importantes quanto o cinema live action.
E para encerrar, eu gostaria de recomendar um vídeo muito bacana do canal Animation. O vídeo está em inglês, mas ele faz uma análise mais completa sobre os aspectos visuais dos filmes do Tom Moore. E o canal dele foi uma das inspirações para a criação desse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. E nos vemos na parte 2.